Olá, meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com mais uma aula, e a aula de número 20. Isso mesmo. Gente, a nossa aula hoje será sobre o quê? Ortografia. Ortografia que serve para quê? Para a gente aprender a escrever corretamente as palavras. E a ortografia será de quem? S, X e Z. Aproveite bem a nossa aula. Vamos lá. A primeira regra vem para se escrever palavras com S. E essa palavra com S, ela vai ter som de Z. Assim como também a palavra com X vai ter som de Z. E o Z que já tem o som de Z, certo? Então, as palavras que têm som de Z como casa, casamento, tesoura, aviso, cortesia. Por que que essas palavras são escritas com S, mas com som de Z? Justamente porque o Szinho, vai vir o que? Intervocálico. O que é uma posição intervocálica? Certo? Então, quando o S vier nessa posição intervocálica, que é a posição em que ele vai estar entre duas vogais, certo? Então, essa palavra, ela vai ser escrita com S, mas que tem o som de Z. Vamos lá. Casa, observe que o S está entre as duas vogais A. Tesoura, o S está entre a vogal E e a vogal O. Aviso, o S está entre o I e o O. Cortesia, o S vem entre a letrinha E e a letrinha I. E frase também vem entre a letrinha A e a letrinha E. Então, sempre que o S vier nesta posição intervocálica no meio de duas vogais, a palavra vai ser escrita com S, mas com som de Z. Vamos para o próximo exemplo. Nós teremos agora falando sobre a letrinha X, mas que vai ser pronunciada com som de Z, certo? Então, com a letrinha X, o que é que vai acontecer? Tem o som de Z quando ela vem logo após a vogal inicial, certo? Isso é o que a regra diz. Mas tem uma exceção. Que exceção é essa? Existe a palavra esôfago e esotérico, que também ela vem logo após a vogal inicial mas como diz que é exceção, ou seja, essas duas palavras, tirando essas duas palavras, as outras que o X vier depois da vogal então você já sabe que aquela palavra vai se escrever com X, mas que tem o som de Z. Então vamos lá. Exausto, vem logo após a vogal inicial êxodo, exame e exigir. Então quais são as palavras que não vai ser escrita com X, mas que vai ter o som de Z? Vai ser quem? Somente esôfago, que o S vem logo depois da inicial e esotérico, certo? Vamos para a próxima regra, que é a regrinha do quê? Do uso do Z. Para o uso do Z, nós vamos ter mais umas regrinhas, umas 3 regrinhas a mais do que o X e do S. Então, para o uso do Z, nós vamos ter como primeiro caso, você vai escrever a palavra com Z logo que terminar em S, ou seja, substantivos abstratos. O que é um substantivo abstrato, professora? Então, o substantivo abstrato é aquele em que não precisa de um outro ser para existir, certo? Quando eu digo gravidez, você, para poder a gravidez existir, é lógico que a pessoa tem que estar grávida. Então, gravidez é um substantivo abstrato. Então, sempre que for um substantivo abstrato feminino, certo? Terminado em es e em esa, vai se escrever com o quê? Com a letrinha Z, certo? Então, aqui, ó, esperto, certo? Esperto é um adjetivo, ok? Então, se originou do adjetivo, então, esperto é adjetivo, logo o substantivo que se originou desse adjetivo que era esperto, vai se escrever com a letra Z. De esperto eu formo o substantivo esperteza.
de grávida, do adjetivo grávida, eu vou formar o substantivo gravidez, ok? Vamos para outra regra do uso do Z, certo? Qual será a próxima regra do uso do Z? Então, vamos observar. Então, a próxima regra, eu uso o Z quando? Diante de verbos. Todo mundo sabe o que é verbo, não sabe? Então, verbo é a palavrinha que vai indicar estado, ação ou fenômeno da natureza. E que também pode ser conjugado no presente, no pretérito e no futuro. Então, sempre que for diante de verbo derivados de substantivo, o que é uma palavra derivada? Que vem de outra, que a partir de outra palavra eu formei aquela palavra seguinte. Então, sempre que for um verbo derivado de substantivo, eu vou escrever com Z. Por exemplo, moral é o quê? Um substantivo. Aí, quando eu quero formar de moral o verbo da palavra moral, eu vou formar o nome moralizar, ou seja, o verbo moralizar. Então, como moralizar é um verbo derivado do substantivo moral, então moralizar vai ser escrita com Z, certo? Escravo é um substantivo e eu quero formar o derivado, ou seja, um verbo derivado do substantivo escravo. Então, qual verbo eu vou formar? Escravizar. E como eu formei um verbo derivado de um substantivo, eu vou ter logo esse verbo escrito, que é escravizar, escrito com S. Vamos para a próxima regra do uso do Z, certo? Então, a próxima regra diz o seguinte: quando é que eu uso Z, certo? Nos substantivos terminados em isação. Então, sempre que tiver essa terminação, isação e que seja um substantivo, lógico que vai ser escrito com a letrinha Z. Por exemplo, moralização, escravização e canalização. Então, aqui eu tenho um substantivo que termina em isação, logo será escrito com a letra Z. Próxima regra do uso da letrinha Z. Vamos lá? Então, quando é que eu uso, mais uma vez, a letra Z e não S, não X? Então, antes das terminações ada, ao, eiro, inho ou inha, certo? Então, quando eu tenho gurizada, terminou em ada, então esse gurizada se escreve com Z. Quando eu tenho cafezal, terminou em al, então cafezal vai ser com Z. Cafezeiro ou cafezeira. A Pro é uma mulher cafezeira, gosta muito de café. Então, cafezeiro ou cafezeira, termina em eiro ou em eira, vai ser com a letra Z. E bonzinho e boazinha. Então, sempre com a terminação inho ou inha, nós vamos ter a palavra escrita com a letra Z, certo? Qualquer dúvida, retome ao vídeo, fale com a Pro no PV, certo? Que a gente tira as dúvidas e fiquem com Deus. Até a próxima aula.